Vivemos, na atualidade, acontecimentos que têm levado o homem a preocupar-se com o destino da Terra. Hoje vamos falar sobre o início de uma nova era, conversando com Marcelo Ceneda. Veremos ainda a mensagem Detalhes de Deus. A mídia tem apresentado com intensidade informações sobre episódios dolorosos e preocupantes para as pessoas. Allan Kardec destaca em A Gênese: dizem-nos de todas as partes que são chegados os tempos marcados por Deus em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. São Luís, em O Livro dos Espíritos, alerta aos homens: aproximai-vos do momento em que se dará a transformação da humanidade. Transformação que foi predita e cuja chegada é acelerada por todos os homens que auxiliam o progresso. As alterações que se observam são de natureza moral, convidando o ser humano à mudança de comportamento para melhor, alterando os hábitos viciosos a fim de que se instalem os paradigmas da justiça, do dever, da ordem e do amor. Vamos conversar sobre este importante assunto com Marcelo Ceneda. Quando Deus criou os homens e os colocou para viver sobre este planeta, teve o cuidado de, como zeloso Pai, preparar todos os detalhes. Desceu a pormenores em sua providência e sapiência. E assim, para que o homem pudesse gozar das experiências mais diversas, exercitando os seus 5 sentidos, ele salgou as águas marinhas, conferindo-lhes especial qualidade. Colocou doçura no mel e perfumes variados nas flores. Aplicou delicada penugem em alguns frutos e aveludou as pétalas de inúmeras flores. Estabeleceu que um leito macio seria disposto no seio das florestas e dos bosques, pelas próprias folhas caídas. Assim, em dias de cansaço, o homem poderia delas se servir para momentos de repouso, enquanto contemplasse a variedade infinita das tonalidades da verdura das copas. Para iluminar as noites, pintou de prata a lua e colocou brilho nas estrelas que enchem as noites de claridades diversas. Concedeu a liquidez das águas cantantes instrumentos diversos, a fim de que as cachoeiras caíssem com estrondo, como se estivessem executando sinfonias na percussão. Enquanto aos riachos e fontes entregou sofisticados violinos para que compusessem delicadas harmonias. Estabeleceu que a gota de orvalho cintilasse tanto ou mais que o brilhante precioso arrancado da terra. Na intimidade da ostra, estabeleceu a silenciosa produção da pérola e ao vento fez escultor, enquanto percorresse sem cansaço, através dos milênios, a dureza das rochas com seu especial e paciente cincel. Também o deixou livre para despentear a cabeleira das árvores, acariciar as flores miúdas e as campinas. Mas foi ao criar a maquinaria humana que ele mais se esmerou. Criou um engenho perfeito de causar inveja a qualquer grande sábio ou inventor. Quilômetros e quilômetros de vasos e artérias em funcionamento solidário. Hormônios, glândulas, órgãos, cada qual com sua função específica, atendendo à ordem geral. Soberano, o cérebro governa, o coração cadencia o bombeamento do sangue, o sistema digestivo produz energia. Por fim, para que os seus filhos não pudessem alegar ignorância de sua presença,
instalou no ser espiritual a sua própria essência imortal e gravou de forma indelével as suas leis na consciência. E a cada um legou um destino final, a perfeição. Por ser pai amoroso, previu que em alguns momentos os filhos distantes do lar paterno poderiam se sentir acabrunhados e tristes. Por isso, criou um mecanismo de diálogo que supera os mais modernos aparelhos de comunicação. Nada que possa superar os fios do pensamento, que atravessam o espaço com mais velocidade do que a luz e recebem retorno imediato de quem sempre se encontra a postos, em atenciosa prontidão. Deus nos é apresentado como infinito em suas qualidades, único, perfeito, muito além do que possamos conceber nós, filhos limitados e imperfeitos. Se isso nos parecer difícil de entender, apreender, contemplemos o mundo que nos rodeia e, na variedade inesgotável das bênçãos, haveremos de descobrir o Deus bom, previdente, onisciente, todo-poderoso, todo amor. Detalhes de Deus é o título desta mensagem que está no CD número 26. Está conosco o palestrante Marcelo Ceneda, da cidade de Londrina. Olá, Marcelo, estamos muito felizes em ter você no programa. Nas obras espíritas, nós temos encontrado referências a respeito da nova era. O que é exatamente esta nova era? Olá, Ivone. Olá, amigos do Espiritismo Responde. Sempre uma alegria estar aqui. A nova era é um contexto pelo qual todos estamos passando, que diz respeito à transição pela qual a humanidade está atravessando rumo ao mundo de regeneração. Então, Allan Kardec nos explica que nós temos a escala dos mundos, conforme a progressão que os seus habitantes vão estabelecendo, sendo o primeiro patamar o mundo primitivo. O segundo patamar, no qual nós estamos, mundo de provas e expiações, em que a dor, o mal ainda predominam. E a etapa seguinte é o mundo de regeneração, em que ainda temos dor, ainda temos sofrimento, mas o bem já é a predominância. E nós temos encontrado, em diversas obras espíritas sérias, informações muito claras de que estamos adentrando este patamar, este portal do mundo de regeneração. É claro que, como tudo em a natureza, é um processo gradativo. Então, nós precisamos compreender que isso está acontecendo para sabermos nos portar. E é interessante notar, Ivone, que já temos no Evangelho de Jesus uma referência sobre isso, quando ele diz no Sermão do Monte: os mansos e pacíficos são bem-aventurados, porque herdarão a terra. Ou seja, a oportunidade de continuar as experiências, de prosseguirmos reencarnando aqueles que nos portarmos de modo adequado para o mundo em que o bem predomine. E estamos então nos pórticos desta nova era, que já está, como nos diz o Dr. Bezerra de Menezes, passando do horário mais escuro da meia-noite, já nos aproximamos do alvorecer. Então, esta é a nossa situação atual. E nós ficamos a imaginar, Marcelo, um planeta tão maravilhoso como é o planeta Terra, quando aqui habitarem apenas seres bons, espíritos bons, como será maravilhoso esse planeta, Mas quais são as informações que nós temos na doutrina espírita sobre isso?
Olha, nas últimas 2 décadas, Ivone, nós podemos encontrar referências, especialmente de Manuel Filomeno de Miranda. Temos diversas mensagens do Dr. Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles, que vem nos trazendo essas informações. De Manuel Filomeno de Miranda, nós temos inclusive Transição Planetária, que é um livro que trata especificamente deste contexto. E é interessante notar também que, se observarmos em outras religiões, de certa forma nós vamos percebendo esta preparação para uma nova etapa. A doutrina espírita nos traz com bastante clareza, riqueza de detalhes, essas informações, dizendo que espíritos da mais alta envergadura moral estão reencarnando na Terra desde os últimos 20 anos e seguirão, em número bastante alto, para alavancar o progresso. Espíritos que já não têm mais resgates na Terra, mas que estão reencarnando em missão de amor. Se nós percebermos, tivermos olhos de ver, ouvidos de ouvir, como Jesus já nos havia alertado, poderemos perceber que nunca houve na Terra tantas demonstrações de amor, solidariedade, preocupação com o ambiente, com as minorias e assim por diante. Recentemente eu li uma mensagem que me chamou muito a atenção. Dizia o seguinte: se nós adentrarmos em um cômodo que está totalmente desorganizado, à noite, portando apenas uma vela nas mãos, nós perceberemos a falta de organização que ali se encontra. Porém, se adentrarmos no mesmo cômodo, na hora mais clara do dia, com a luz do sol, portas e janelas abertas, é o mesmo cômodo, a mesma desorganização, mas enxergaremos muito mais coisas a arrumar. Por quê? Há mais luz. Então, este é o momento nosso. Temos muito mais luz agora, e isso nos proporciona realmente enxergarmos mais conflitos, mais necessidades, mas isto é o primeiro passo para que o cômodo possa ser arrumado. Então, temos que nos vincular aos trabalhadores do bem que aqui estão, porque também temos outros espíritos que estão tendo a sua oportunidade última de aproveitar essa transição. Cabe a cada um de nós escolher a qual segmento se vinculará. Foi muito bom você fazer esse esclarecimento, porque vendo ainda um índice tão alto de maldade, de violência na Terra, a gente fica a pensar, mas será que isso é possível, né? E realmente haverá essa separação, não é? Sim, isso haverá, e é impossível organizar um ambiente, reformular uma casa, sem que haja ruídos, sem que tenhamos que derrubar paredes, sem que tenhamos que causar algum desconforto. Quem já passou por uma mudança, por uma reforma, mesmo por uma construção em um ambiente, sabe que até que tudo esteja concluído, o momento da transição, ele é mais pesaroso do que o momento que antecedia as modificações. Mas nós temos que manter o nosso olhar na proposta a ser construída. Quando estamos reformando o construído, o que é que nos alenta? Olhar o projeto e ficar visualizando como ficará bom depois. Porque se prestarmos atenção só na sujeira, na poeira, no transtorno temporário, realmente não há mudança, né? É desanimador. E há como prever, Marcelo, quando chegará este novo período? Olha, a prudência e o bom senso nos ensinam que é difícil marcar uma data no calendário, porque este processo é resultado do livre-arbítrio de todos nós. Muitas vezes ficamos esperando o progresso do mundo por um decreto, seja da ONU, seja de um governo qualquer,
quando na verdade a humanidade representa o conjunto de todos nós. Quanto mais nos empenharmos nessa renovação individual, mais depressa o resultado do conjunto se apresentará. Então, o momento agora pede para que cada um tenha o máximo empenho na sua própria conduta. Mesmo porque Jesus também já havia nos advertido que o reino de Deus será construído no coração dos homens. Então não adianta ficarmos esperando um local externo adequado, evoluído, se nós ainda estivermos carregando interiormente os vícios, os equívocos que nós já sabemos são inadequados para a nossa felicidade. Então, o melhor que temos a fazer é trabalharmos já pela construção do reino de Deus em cada um de nós. Se fizermos isso, automaticamente já estaremos contribuindo e nos preparando para este mundo melhor. E se alcançarmos esse patamar, não faz muita diferença se o mundo de regeneração nos for apresentado nesta encarnação, daqui uma, daqui duas, porque já estaremos vivenciando a paz interior. Jesus esteve reencarnado entre nós e é evidente que ele já vivia esse patamar de mundo superior. Os grandes missionários da humanidade, Francisco de Assis, Clara, esses benfeitores todos que nós admiramos, né? O nosso Chico Xavier, independente do ambiente externo, já estabeleceu essa comunhão superior. Então é isso que nós temos que buscar. Sendo que essa nova era depende de nós individualmente, como nos preparar para essa nova era? O fundamental é compreendermos o motivo de estarmos aqui na Terra. Cada um de nós está reencarnado com um propósito principal, é o progresso moral, a evolução dentro do contexto de jornada infinita, que é a nossa realidade espiritual. Se nós tivermos a compreensão desta realidade, automaticamente buscaremos nos conhecer, buscaremos compreender o que estamos fazendo aqui, como contribuir para as pessoas ao nosso redor. Neste sentido, se cada um se ocupar de fazer o melhor pelo seu próprio progresso, vencer o orgulho, o egoísmo, aprender a ser caridoso, se doar, já estaremos sendo agentes do bem, instrumentos da renovação, onde quer que estejamos. Lembremos que a vida de Jesus, enquanto na Terra, foi simples. Trabalhou com o Pai na carpintaria, viveu com pescadores, com as pessoas do povo. Se nós formos pensar em termos de impacto social, destaque profissional, Jesus, enquanto encarnado, não teve nada disso. Nada. Então, muitas vezes, nós nos angustiamos pelo fardo pesadíssimo do mundo, quando deveríamos buscar o fardo leve, o jugo suave de viver pelos valores espirituais. Isso que Jesus nos ensinou. E se fizermos isso, já estamos nos preparando para o roteiro do mundo melhor. Porque foi isso que Jesus nos disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Então esse é o dever de casa de todos nós. E nós vamos saber identificar essa nova era, Marcelo? Nós vamos saber se estivermos sintonizados com o bem. Porque a nova era é o mundo de regeneração em que o bem predomina. Então, Ivone, façamos uma análise diária, como nos está sugerido por Santo Agostinho no Livro dos Espíritos, né? Qual é o meio mais eficiente para progredirmos? E ele responde: já vos disse um sábio da antiguidade, conhece-te a ti mesmo. Então façamos uma reflexão diária. Se a maioria dos nossos atos, pensamentos e palavras daquele dia tiverem sido para o bem, nós estamos sintonizados com o mundo de regeneração. Se nós fizermos essa autoanálise
e constatarmos que a maior parte das nossas atividades, dos nossos pensamentos ou das nossas palavras ainda se encontra vinculada a aspectos desequilibrados, perniciosos, não estamos preparados. E aí, em constatando isso, lembremos também, né, da consolação de Jesus, quando ele diz, os sãos não precisam de médicos. Então vamos supor, hoje fiz a minha autorreflexão e constatei que meu dia não foi bom. Vamos aprender com os nossos erros, renovar a proposta. Amanhã eu vou fazer melhor. Onde foi que eu errei? Como eu posso fortalecer as virtudes, corrigir os defeitos? Se fizermos isso diariamente à luz da oração, certamente vamos nos sintonizar, porque é o nosso destino. Deus nos criou para a felicidade. Então basta que nós queiramos e Jesus estará de braços estendidos para nós. E também não podemos pensar que logo no início dessa etapa de mundo de regeneração só haverá espíritos bons, né? Terão oportunidade também aqueles que estão se esforçando para ser bons, não é, Sim. Marcelo? É como está também no Evangelho, né, Ivone, quando fala caracteres do homem de bem. E nós temos ali um roteiro de diversas virtudes. Mas o que me comove, o que me alenta, é a última sentença. Não estão aqui elencadas todas as características do homem do bem. Mas aquele que se esforce na aquisição destas, está no caminho que leva a todas as outras. Então, o que me conforta é essa palavrinha, que se esforce. É isso que Jesus espera de nós, nosso empenho. Se nós tropeçarmos, muito bem. Jesus veio justamente para os caídos. Aceitemos a oferta, levantemo-nos. Se não for possível, arrastemo-nos, mas sigamos nos esforçando. Essa é a palavra. E o homem precisa entender que a sua felicidade, que é o que o homem tanto almeja, né, está diretamente relacionada ao bem, não é? É uma lei divina, gostemos ou não. Sim. Mas o mais inteligente é entender a nossa felicidade é medida na exata proporção da felicidade que podemos promover ao outro. É uma lei divina. Né? É mais inteligente nós percebermos isso. Nosso egoísmo está sempre tentando fazer com que nós nos voltemos ao próprio umbigo. Isso não traz felicidade. Exatamente. Quanto mais nós nos dedicarmos a promover a felicidade aos outros, mais felizes seremos. Marcelo, nós agradecemos a sua participação, agradecemos a todos vocês que estiveram conosco, esperamos estar juntos no próximo programa e muita paz a todos.